Olá, pessoal! Seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e hoje a gente está no nosso quarto dia da nossa jornada da liderança empresarial com a nossa live Casos Reais, aplicação dos 3 pilares. A gente passou aí por 3 dias intensos falando sobre como a gente vai fazer uma liderança, como nós vamos liderar os nossos negócios, né? E todas essas lives, elas foram feitas no YouTube e hoje eu tô fazendo essa live de aplicação de casos reais dos 3 pilares para você. Então seja bem-vindo que você tá assistindo, tá? Você que vai assistir essa gravação depois. A gente tá aqui falando justamente, pessoal, por que eu tô trazendo os casos reais? Como os chineses, eles falavam antigamente, né? Um exemplo vale mais do que 10 mil palavras. Então, quando eu e você, nós começamos a ouvir cases, casos reais de aplicação. Opa, e aí, Adelmo, Rodrigo, Montenegro? Opa, tudo bom, meu querido? Quanto tempo? Todas as vezes que nós ouvimos casos reais de aplicação prática, de princípios, né? De estratégias, a gente para de ficar querendo seguir algumas fórmulas de gestão dos nossos negócios. Ah, se você fizer isso, então isso. Gestão de negócio, quem é empresário sabe disso, que a coisa não funciona assim. Se eu fizer isso, então o resultado vai ser aquele. Não, se você fizer A, o resultado pode 2 mais 2 pode ser 5 se não tiver pandemia e menos 50 se tiver uma pandemia, né? Não são causa e efeito de forma linear. Né? Não é um movimento retilíneo uniforme, ele é um negócio que varia o tempo todo. Então, quando nós entendemos os casos reais, nós ouvimos os casos reais, nós pegamos a estrutura de pensamento daquelas pessoas, a forma dela de pensar, nós modelamos elas e nós pegamos essa estrutura de pensamento e a gente adquire. Nós trazemos isso para dentro da nossa própria mentalidade. E quando a gente começa a fazer isso, quando surge um problema, a gente já tem a mentalidade de resolução de problemas como aquelas pessoas fizeram, né? Como algumas das pessoas fizeram. Então, assim, se você pegar ao longo da minha trajetória empresarial, boa parte das minhas estratégias foram aplicadas me inspirando em outras pessoas. Muitas vezes negócio que não tinha nada a ver com o meu, mas eu peguei a intenção, a estratégia por trás daquela utilizada por um outro player, por uma outra empresa e apliquei no meu negócio e obtive resultados similares, mas coerentes com o meu negócio. Beleza? Então é isso aí, a gente, querendo ou não, a gente vai falar bastante sobre os 3 pilares, mas a aplicação prática deles também, para vocês entenderem como é que a coisa funciona de fato, tá bom? Galerinha, então pra começar aí, se você se sentir à vontade, eu vou convidar você a pegar aí esse aviãozinho e compartilhar essa live com os empresários que você conhece várias vezes. Eu recebi aqui um feedback de um rapaz, não lembro se era da Bahia, ele falando assim, olha Camila, o pessoal tem que ouvir isso aqui. Eu falei, meu amigo, então compartilha aí. Por quê? Porque querendo ou não inspira e ajuda muitas pessoas, né, galera? A gente sempre tem condições de ajudar muitas pessoas com informação, tá joia? Galerinha, vamos lá. A gente vem falando já há algum tempo, nesses 3 dias especialmente, da loucura dos empreendedores que têm perdido a vida, cara, muitas horas, né? E tendo resultados muito titica, muito insatisfatórios, simplesmente por não aplicar aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu fiz na aplicação da minha vida empresarial. Quem conhece a minha história sabe qual a minha trajetória, sabe que eu já ajudei a crescer várias empresas. Eu tive a honra, o privilégio de participar do início de várias empresas que hoje estão aí bombando, né? E é uma coisa assim, eu me considero uma catalisadora de crescimento por chegar e implantar aquelas soluções que vão trazer escala para o negócio. E eu vejo dentro dessa jornada que é necessário para o empreendedor se basear em 3 pilares. Quais são eles? Para você conseguir alavancar negócios. Liderança, estratégia e pessoas. Você precisa ter esses 3 pilares muito bem fundamentados dentro de você, aplicar eles nos seus negócios e é claro que eles se ramificam. Esses pilares, eles se ramificam em outros conhecimentos e outras habilidades. Mas se você pegar as habilidades, as competências necessárias do gestor, ele precisa ter esses 3 pilares muito bem sedimentados, que é liderança, estratégia e pessoas. E a gente vai trazer um pouquinho sobre cada um deles e alguns casos de aplicação para você poder, mais uma vez, a Ivanilde chegou aí agora, Letícia também, para você aprender na estrutura de pensamento de quem aplicou e as soluções trazidas para ver se você se identifica e você também pode aplicar no seu negócio. Vamos lá, galera. Assim, a gente quando constrói negócio, né, todo mundo tem um sonho, né? A gente, quando constrói um negócio, quando abre uma coisa, quer fazer aquele negócio acontecer, quer ter essa realização. E eu quero realmente, assim, honrar você que
tem um negócio, que abri um negócio, porque eu sei exatamente quais são os desafios. Exatamente. Tanto por ter aberto o negócio e ter ajudado outras pessoas a abrirem, crescerem os seus negócios e muitos, assim, ao longo do tempo, sustentar o teu negócio, né? Até porque quando a gente chega em determinado patamar, o desafio é você permanecer nele e quiçá crescer mais ainda. Então é um desafio diário, a gente precisa crescer e se superar cotidianamente. Então eu sinceramente quero honrar você que tá nessa empreitada, que decidiu, quando a gente abre um negócio, a gente decide ser responsável pela nossa sobrevivência, pelos nossos resultados, pelos resultados das pessoas sobre as quais a gente exerce liderança, faz a gestão de pessoas e resolvendo o problema de várias pessoas, né? A gente começa a resolver, é uma coisa que eu falo, a pessoa, quem que serve mais pessoas? O garçom do restaurante, o gerente do restaurante ou o dono do restaurante? A pessoa que mais serve pessoas é o dono do restaurante. Porque um garçom consegue, né, servir ali algumas centenas de pessoas, né, pela capacidade de operação dele. O gerente, tendo vários garçons sob a sua supervisão, ele consegue servir ali mais algumas centenas de pessoas, dependendo do tamanho do restaurante, né, milhares de pessoas. Agora, assim, um dono de restaurante, dependendo da quantidade de restaurantes, da quantidade de unidades, se ele faz delivery, pelo fato dele ter resolvido abrir aquele negócio, servir pessoas, criar estratégias, investir o tempo, no negócio dele, a energia dele, o conhecimento dele, ele consegue servir dezenas de milhares de pessoas, não só os clientes finais, mas todas aquelas famílias ali representadas pelos trabalhadores. Então, assim, eu realmente honro o empresário porque é uma das profissões mais incríveis que existe, na minha opinião, tá? É uma das mais incríveis que existe pela ousadia, pela coragem que a gente tem. Tá certo, pessoal? E assim, de forma geral, quando a gente abre negócios, não sei você, mas eu realmente sempre pensei em construir negócios relevantes. E eu saí já de empresa muito por isso, né? Eu falava assim, poxa, isso aqui é muito legal, é bacana pra caramba, mas eu quero que seja algo mais impactante ainda, que tenha mais impacto em transformação de vidas. E isso tem a ver com o meu propósito, com a minha ideia de mundo e de vida, tá? Que eu persigo cotidianamente. A sua pode ser outra, são seus dons e talentos, as oportunidades que você enxerga são diferentes e que faz sentido pra você. E massa, a ideia é essa mesmo, cada um dos seus dons e talentos servindo a humanidade, servindo a sociedade de uma forma diferente. E a gente juntos faz uma coisa bacana aí, né? E no início da empresa, quando a gente abre a empresa, a gente tem ali a intenção de sobrevivência pessoal. Foi muito legal uma palestra que a gente teve com o Carlos Wizard, quando ele contou sobre isso, ele falava justamente, olha, quando você abre um negócio, quando eu abri, eu queria sobreviver. E aí o negócio começa a crescer, você começa a crescer o negócio, aí você começa a juntar pessoas para trabalhar com você, aí começa a virar aquele caos, né? Porque o negócio não tem estrutura, o pessoal, cada um faz do seu jeito, e você não tem um negócio meio formatado, que era só você que fazia no início. E aí vai começando a virar aquele caos, aí você vira e fala assim, não dá pra permanecer assim. A gente precisa criar um sistema, uma estrutura, uma organização aqui pra fazer esse negócio funcionar. E aí você começa a criar uma estrutura e organizar direitinho as pessoas, os processos, e a coisa começa a funcionar melhor. Quando isso começa a funcionar melhor, você começa a ter o seu ápice, né? Você fala assim, caramba, começa a ter aquele voo de cruzeiro na empresa. Tem gente que ainda não chegou nele ainda, mas é pra chegar. Você precisa ter um momento de voo de cruzeiro na empresa. Empresas, pessoas, sociedade, natureza, tudo tem estações. E existe uma estação que você faz o teu voo de cruzeiro. E aí quando você tá lá no voo de cruzeiro, que é o que a gente chama de ápice, né, da empresa, aí vem aquele momento que você tem uma nova ideia, e nessa nova ideia era como se você tivesse reiniciado o seu negócio. Aí junta mais pessoas, o negócio vira um caos, aí você vê que não dá pra ficar daquele jeito, cria uma nova estrutura e assim por diante, né? Então, assim, de forma geral, a gente faz isso, a gente tem esses momentos da empresa, e é um ledo engano, uma das coisas que eu converso muito com minha equipe, com os colaboradores, com empresários, é um ledo engano a gente achar que nesse processo de construção, crescimento e multiplicação de resultados da empresa, a gente vai trabalhar pouco. Não existe esse negócio de trabalhar pouco, existe um negócio de trabalhar inteligente. Inteligente. Uma das coisas que eu falo você não precisa trabalhar igual um cavalo de carroça, você não precisa ser um escravo da sua empresa. Isso não. Mas isso não significa trabalhar pouco. Isso significa trabalhar de forma inteligente. Até porque quem constrói um negócio, uma das pessoas que eu gosto de ouvir falar sobre isso é o Thales Gomes,
Que é o seguinte, ele fala o seguinte: se você, meu amigo, tá querendo empreender por dinheiro, vai trabalhar para os outros. E eu concordo 100% para ele, porque eu já trabalhei para os outros e já tenho negócio. E já tive negócio, já fali negócio, já cresci negócio, já fiz tudo que você puder imaginar. É mais fácil trabalhar para os outros. O seu nível de responsabilidade é muito, muito, muito menor, infinitamente menor. Teu nível de estresse é infinitamente menor e a segurança do recebimento. Segurança entre aspas, mas de forma geral, a segurança sobre o recebimento do negócio. Quando chega uma pandemia, existem leis, enfim, que asseguram o teu recebimento, seja do empresário, seja do Estado, mas você vai receber alguma coisa. O empresário, se quebrar, quebrou. E ele que se vire. Entendeu? Ele que se vire nas responsabilidades. Eu vi pessoalmente mais de um empresário, alguns empresários abrindo mão de remuneração própria, não precisando de colaborador dentro da empresa e sustentando as pessoas durante o período da pandemia. Eu vi isso acontecer, simplesmente pelo compromisso que os empresários tinham com os seus colaboradores, com as pessoas, que eles entendiam desse cuidado, né? Então, assim, de forma geral, é um ledo engano eu e você acharmos que nós vamos trabalhar pouco. Então, se você está empreendendo, empreenda realmente é por amor, é uma questão de paixão, uma questão de propósito, uma questão que faz sentido para você. Tem gente que empreende há tanto tempo que não faz mais sentido voltar a trabalhar para uma pessoa, porque são escolhas diferentes com consequências diferentes, né? A gente faz por paixão mesmo, é um compromisso que nós temos com as pessoas, com os nossos colaboradores, com a nossa família, quem a gente sustenta, a gente mesmo, com os nossos clientes, colaboradores, com os prestadores de serviço e fornecedores. E é bastante desafio, porque você vai ter que se superar todo dia. Todo dia é uma superação diferente. Todo dia é um desafio diferente. Todo dia. Todo dia, né? E a gente, como bom... Deus me livre trabalhar CLT. Pois é, desse jeito mesmo. Né? Tem quem quer, mas pra gente é Deus me livre mesmo. Deus o livre, né? Agora é o seguinte. Dá uma vontade de morrer só de ver aquela carteira azul. Mas de forma geral, gente, como é que acontece? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por que vale a pena? Sabe o que é você, no final das contas? Você rala. Você trabalha, você investe, você... Principalmente nisso de negócio, a gente trabalha demais, né? Demais. É pouca gente, muita coisa para ser feita. E muito desafio. E você rala. Trabalha várias horas seguidas, coisa dá errado, você vai pro outro lado e você vai e faz e acontece e aquele tanto de coisa, mas você vai construindo, até acertar. E quando você acerta, você persevera naquele acerto e vai construindo coisas cada vez maiores. Você sabe qual que é a sensação de, no final, você olhar para aquele negócio que você construiu sendo realizado mesmo? Você vê tua marca na rua, várias lojas, você vê vários lugares a marca, tu vê tua marca na internet, as pessoas comentando, elogiando, gostando. Você sabe o que é isso? Isso é maravilhoso demais, isso é formidável demais. Sabe o que é você ver os seus clientes felizes, sabe? As pessoas preferindo você, falando eu gosto, eu quero, indicando para pessoas, para amigos, para família. Você sabe a sensação de você ver, você trabalha, você tem um time, né? A gente passa muito tempo dentro de empresa, na empresa, e você convive tanto tempo com aquelas pessoas e vai criando relacionamento, aprofundando o relacionamento com aquelas pessoas. E aí você faz tanto investimento naquelas pessoas, vão trabalhar junto e vai conseguindo, né, trazer o time, formar o time com você, cria aquele mastermind. Mastermind é mente mestra, é você juntar aquelas pessoas em torno de um objetivo comum para resolver um problema, né? A Ivanilde aqui é dona de escola, ó, né? Pegar lá os professores, pegar os colaboradores, a gente tem um desafio, o que a gente vai fazer? E você pegar aquelas pessoas, começa a investir nelas, em capacitação, em treinamento, bota uns para serem líderes sobre outros, vai desenvolvendo essas pessoas. E quando você vê, uma das coisas que pra mim é uma paixão, uma verdadeira paixão, é você investir tanto nas pessoas que trabalham com você, elas se tornam tão apaixonadas pela tua empresa, mas tão apaixonadas, e elas crescem tanto, e você vê elas crescendo profissionalmente e pessoalmente. Porque não tem como, crescer pessoalmente, me tornar uma pessoa muito melhor e isso não vai afetar outras áreas da minha vida. Não, a pessoa ela cresce profissionalmente, ela cresce financeiramente, ela começa a trazer uma qualidade de vida muito melhor para a família dela,
né? Ela começa a ter oportunidades que ela não tinha antes. A vida social dela muda, ela consegue ter outras oportunidades, viajar para lugares que ela não ia antes, ir frequentar lugares que ela não frequentava antes, sabe? Começa a investir em educação, em estudo. É absolutamente apaixonante esse tipo de coisa. E você tá sendo responsável por essa construção, né? Uma construção que você pode deixar um legado. Um legado. E quantas empresas familiares, né, passando de geração em geração aí, que você vê, né, as empresas elas vão para além do fundador dela, sei lá quantas gerações depois, ou então você vê pessoas que construíram negócios que estão perdurando até hoje, são conhecidos mundialmente, sabe? Steve Jobs deixou a marca dele na história, o Walt Disney deixou a marca dele na história. Então, né, tem o parque com o nome dele, a produtora de desenhos e filmes com o nome dele, sabe? Então, assim, quando você vê o fruto do teu trabalho que vai para além de você, você deixa um legado na história, um legado positivo, um legado bom que ajuda pessoas, que melhora a vida de pessoas. Então, vale a pena. Vale a pena, as possibilidades são muito boas. E mais do que isso, quando você consegue realmente construir um negócio, você chega nesse voo de cruzeiro, né? Você começa já a ter ganhos financeiros mais expressivos e claro que você começa a ter mais oportunidade de investimento. Investimento em você, mais capacitação, né? Você consegue usufruir de uma vida com muito mais possibilidades. Claro que você faz isso. Você começa a ir para lugares que você não ia antes, frequentar lugares que você não frequentava antes, né? Desfrutar de coisas que você queria desfrutar. E agora você tem essa possibilidade, você tem essa oportunidade e tem muito mais prazer, muito mais conforto que o dinheiro pode oferecer, que o dinheiro pode comprar. Então a gente passa a comprar esse tipo de coisa também, né? Especialmente quando você faz isso, não só pelo dinheiro, você tá fazendo por amor e o dinheiro vai vindo junto, né? Tô falando aqui uma coisa meio poliana do tipo, você só faz o que você ama. Não. Não. É uma coisa madura, correta. Você vai fazer um monte de coisa chata, que é desagradável, que você não gosta, mas precisa ser feito, vai lá e faz. Mas as consequências e os resultados que advêm disso aí valem muito a pena, né? Que tornam esse esforço mínimo diante dos resultados que vão vir, né? Então, quando você faz isso, Camila, suas palestras são sempre contagiantes, sempre aprendo com você ao vivo através das gravações. Vai em frente, minha amiga do centro do país. Boa, meu amigo, obrigada pelo teu incentivo. É muito bom ouvir suas palavras, viu? Teu incentivo também. Muito obrigada. Então, o que é legal quando você chega nesse nível, né, de você ter construído um negócio, é que você começa a fazer as coisas não só mais porque você precisa, porque você tá no início do negócio por uma questão de sobrevivência, você faz porque você quer. Você tá fazendo por prazer, né? Tem um rapaz que tem 13 ou 14 anos, que ele falou, eu quero ser empresário porque eu vou ganhar muito dinheiro de forma que não vou precisar nem dar bom dia pras pessoas. Falei, não, então você não quer ser empresário, você não quer construir negócio, quer ter dinheiro, são duas coisas diferentes, né? Não é que elas são excludentes, uma coisa vai vir com a outra. Se a gente quer crescer um projeto sem dinheiro, a gente tá abrindo uma ONG. Não tô falando de ONG, tô falando de construir algo relevante que também traz dinheiro, mas quem é empreendedor de verdade, principalmente quem é viciado em sucesso, né? Tem gente que é viciada em sucesso, ganha tantas vezes que você quer sentir aquilo de novo, e mandei bem de novo, e bora fazer de novo, né? Então, quando a gente é viciado em sucesso, chega lá na frente, você vai continuar fazendo, mesmo sem precisar, mas é porque você quer. Flávio Augusto não precisa, Paulo Vieira não precisa, Pablo Marçal não precisa, um monte de gente não precisa, Cris Arcangeli não precisa, Camila Farani não precisa, mas fazem. Fazem porque é viciante, porque é prazeroso, porque é maravilhoso. E mais do que isso, né? Se você também não continuar cuidando das suas coisas, estando à frente delas, se você não tá crescendo, inevitavelmente você vai morrer, né? E tudo isso que eu vejo participando do início de várias empresas, tendo a minha empresa e conseguindo construir, ajudar a crescer e multiplicar os resultados dessa empresa, eu vi que muito disso tem a ver com os 3 pilares de liderança, estratégia e pessoas. Não tem como você abrir mão disso. Infelizmente, lidando com muitos empresários, eu vejo que o empresário tá sucumbindo, tá caindo, tá quebrando, por não respeitar, por não aplicar esses 3 pilares. E é isso que eu quero trazer aqui pra você, tá joia? Galerinha, vamos lá. Assim, de forma geral, quando a gente fala de liderança, muita gente acha que liderança e gestão de pessoas é a mesma coisa. Mas não é, né? Liderança... Vai parecer meio ridículo esse conceito, mas é real. Líder é quem lidera pessoas. Líder é quem tem liderados, né? Parece óbvio. Como assim? É óbvio.
Mas se você parar pra pensar, tem gente que, se você se chamar de líder, mas você não tiver liderados, você não é um líder. Alguém pode te chamar um líder, mas se você não tiver liderados, você não é um líder. O líder, ele precisa ter liderados, porque a liderança, ela pressupõe influência. Se você um dia decide fazer determinada coisa e você vai sozinho e ninguém quer te seguir, ninguém que tá sendo influenciado, persuadido por você, só você foi lá e fez aquilo e não conseguiu convencer ninguém a fazer o mesmo, ou te seguir, ou aderir ao teu projeto, ou comprar de você, você não liderou ninguém, você não influenciou ninguém. E qual o sentido de você construir um negócio hoje que ninguém quer comprar? Que você não persuade ninguém, que você não influencia ninguém? Não tem sentido, né? Então a liderança, ela pressupõe você conseguir influenciar pessoas a saírem de onde elas estão e tomarem algum tipo de atitude que você acha que deve ser tomado, né? Então existem líderes políticos, líderes filosóficos, líderes religiosos, líderes de comportamento, líderes culturais, líderes que afetam as pessoas, influenciam as pessoas de diversas formas diferentes, com as suas ideias, seus comportamentos, suas filosofias de vida, com seus conhecimentos, tá bom? E ao abrir uma empresa, você precisa ser líder dela. Líder é aquela pessoa que vai assumir a dianteira, que vai falar, eu vou na frente. O líder, inevitavelmente, é aquela pessoa que tem uma visão, ela olha para o futuro e fala assim, eu vou construir determinada coisa, eu vou construir uma loja, eu vou construir uma empresa, e ela vai ser, vamos supor que você vai construir algo físico, tá? Vai ser um prédio, um escritório com tantos andares, eu imagino que ele seja assim. Você que tem que assumir essa liderança e ter essa visão. Tem muita gente que quer transferir a responsabilidade da visão para os colaboradores. É o seu colaborador que vai fazer um investimento financeiro para construir o seu prédio? Não. Ele pode contribuir com as ideias, ele pode contribuir com a visão, ele pode contribuir com o trabalho dele, mas ele não vai ter a visão do teu prédio. Você é responsável por ter a visão daquilo que você quer construir, certo? E você precisa ter essa influência. Agora, o que acontece? Quando você abre um negócio, eu falei sobre você liderar a si mesmo sozinho e não influenciar ninguém, mas a autoliderança, ela é requisito fundamental, necessário para qualquer gestor, para qualquer líder, para qualquer pessoa que decide empreender. Nessa pandemia, o que eu vi de empresas quebrando, não porque elas não tinham futuro, mas porque as pessoas não aguentaram a pressão, foi uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Falta de autoliderança. Não existe você querer manter um negócio. Negócio não é parede, negócio não é computador, negócio não é estrutura. Negócio são as pessoas que estão lá. Computador, prédio, tudo mais foi feito pelas pessoas que estão lá. As pessoas tomaram a iniciativa de construir aquilo. As pessoas tomaram a iniciativa de ir atrás dos clientes. Se não tiver as pessoas e pessoas corretas, pessoas com estruturas emocionais corretas, não vai rolar. E o que aconteceu nessa pandemia foram empresas que sucumbiram por causa da liderança que não aguentou. Não aguentou. E não tem como eu influenciar a pessoa se eu não conseguir influenciar a mim mesma a fazer o que precisa ser feito. Mesmo que não seja confortável para mim, mesmo que eu não goste daquilo, mas que eu sei que é necessário. Com que autoridade eu vou pedir para as pessoas vestirem a camisa da empresa se eu tô querendo desistir de tudo? E não é só querer desistir de tudo, se eu comunico isso. Se eu falo isso, vou largar tudo de mão, não aguento mais esse negócio, você fala isso perto dos seus colaboradores, sabe? Se você comunica isso com as suas atitudes, desanimadão. Tem um vídeo que tá rolando na internet, a coisa mais linda, um professor se arrastando no corredor, assim, cansado, antes de entrar na sala de aula. Antes dele entrar na sala de aula, ele arruma o corpo dele, abre um sorrisão e entra na sala. Esse é o meu e o seu papel. Camila, um líder, ele é o super-homem, a super-mulher, Mulher Maravilha, não tem vulnerabilidades? Claro que tem. Claro que tem. Mas saiba também que a sua responsabilidade é ser espelho. E que imagem que você quer refletir para as pessoas? Ocasionalmente, passar por problemas e ter problemas e expressá-los não é problemático. O problemático é você ter um vício de tudo reclamar, tudo criticar, tudo estar ruim. E por que é que um colaborador seu deveria vestir a camisa da empresa, ser uma pessoa super alto astral, super pra cima, ser um apaixonado numa empresa que nem o gestor, nem o principal líder gosta de estar lá, parece? Não gosta das pessoas que trabalham lá? Vivem reclamando. Quem é que gosta de trabalhar para uma pessoa assim? Ninguém.
Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa assim. Por que é que as pessoas vão amar o ambiente de trabalho delas se você é uma pessoa que não constrói um ambiente de relacionamento, com um clima da organização extremamente positivo? É você que define o clima da sua organização. Ah, Camila, mas tem uns colaboradores super murmuradores, super problemáticos lá. Pois é, se você é uma pessoa alto astral e tem pessoas que são super pra baixo, que deixa o clima lamacento, bota todo mundo pra baixo, e você não tá conseguindo botar o clima pra cima, sabe quem que tá sendo o líder da sua empresa? Seu colaborador. O seu colaborador, ele tá influenciando as pessoas a fazerem conforme ele quer e não você fazendo com que as pessoas performem do jeito que você quer. Quem tá sendo o espelho é ele. Ele tá tendo mais influência do que você. E eu sei que nessa hora, muito empresário não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Fica com raiva de mim. Mas eu não posso deixar de dizer a verdade porque não gosta de ouvir. É a verdade. E se você não assumir os resultados, a responsabilidade pelos seus resultados, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai mudar porque eles acham que é o certo. Não vai ser assim que funciona. Não é assim que funciona. Ou você assume a responsabilidade por mudar o clima da sua empresa para ser um exemplo para os seus colaboradores, ou não vai funcionar. Eles vão seguir o exemplo de outra pessoa ou talvez o seu mesmo. E é um mau exemplo. Entende? Então, por que as pessoas vão fazer isso? Gente, melhorar clima de organização, né? Você botar uma mesa de ping-pong, né? Ah, vou botar uma mesa de ping-pong e o pessoal vai gostar. Já ouvi falar, empresário falando isso. Ai, Camila, eu não entendo. Funcionário, sabe tomar cerveja com eles e tudo mais. E os caras assim, poxa, quando eu vejo, tá abusando, né? A gente tá querendo criar, assim, um relacionamento e os caras depois estão abusando. Isso não é liderar, não, meu amigo. Relacionamento com seus liderados é você ter relacionamento real, se interessar de verdade pelas pessoas com as quais você trabalha, de verdade, genuinamente, por quem ela é, a história dela, os pontos fortes, os pontos fracos, se ela tá com algum desafio que você pode contribuir, mas você não sai da tua posição de líder e ele não sai da posição de liderado. Ainda existe uma hierarquia de respeito. De forma que quando você se interessa pelas pessoas, você ama as pessoas, você gosta delas, mas se elas não performam, você consegue comunicar isso, comunicar a performance ruim delas, falar, olha, você tá performando ruim, e ainda que ela se sinta desagradada e confrontada, ela te respeita. Ela te respeita. Ela sabe com quem ela tá falando. Ela consegue reconhecer que o erro tá nela. Um líder de verdade é isso. Você não precisa ser amiguinho dos seus colaboradores. Você não precisa ser pai ou mãe dos seus colaboradores. Você também não precisa ser o algoz dos seus colaboradores. Você precisa ser o líder. A pessoa que realmente se importa com eles genuinamente, mas sabe dizer o sim e o não no momento certo. Sabe fazer a correção, a repreensão, a reorientação. Você consegue fazer isso. Por isso a liderança ela deve ser exercida com clareza. Qual é o teu papel? Se você não fizer isso, algum colaborador seu vai estar fazendo. E você está perdendo a autoridade dentro da sua empresa. Entende? E ainda tem os líderes, né, os gestores, que muitas vezes, por que um colaborador ele tinha que dar o máximo de si? Dar o máximo, ele tem que se capacitar, ele tem que buscar conhecer mais, treinar mais, sabe, vestir a camisa. Se você é uma pessoa que quando pede uma coisa pra ele, ele não faz, você vai lá e pega e faz. Por quê? Não tem o menor sentido. Quando você vai e faz algo pelo seu colaborador, você está impedindo que ele cresça, que ele aprenda a fazer aquilo, porque você está fazendo para ele. E isso não tem sentido. Então, pelo simples fato de muitos gestores estarem saindo da posição de liderança, estão impedindo. Primeiro, estão criando um clima lamacento dentro da empresa, um clima totalmente estranho de pessoas desorganizadas, permitindo que lideranças paralelas se levantem, conduzindo os colaboradores, os colegas, enfim, para onde eles acham que devem ir. Porque se você decide construir um prédio, você vai ter que organizar a estrutura de pessoal, de materiais, de investimento, de recursos para a construção de um prédio. Só que se você não assumir a liderança e dizer para a galera que aquilo precisa ser feito e construir isso, imagina alguém do outro lado falar assim, eu não quero fazer não. Acho que a gente tem que construir um prédio, não, vamos construir uma casa. O seu colaborador. E você não impõe a sua autoridade, não sai da sua posição de líder, e ele assume esse papel e consegue influenciar pessoas, quando você vê tá todo mundo fazendo uma casa. E você vai, mas cadê o prédio que eu determinei? E todos os recursos que estão aqui porque eu coloquei aqui dentro para construir um prédio? Que loucura é essa? E é isso que nas empresas estão acontecendo.
Eu vou trazer caso real aqui para te mostrar que isso é real, que acontece e pode estar acontecendo com você. Com você, tá bom? Além disso, outra coisa que está impedindo você de crescer o seu negócio, além do pilar de liderança, é o pilar estratégico. Erro estratégico. Existem duas formas, dois extremos que você pode estar seguindo. O primeiro é não ter nenhuma clareza do que é que você quer construir com o seu projeto. E você começa simplesmente conforme as circunstâncias. Conforme as circunstâncias. Você vai criando, surgiu uma nova estratégia, você pega a estratégia e começa a aplicar no seu negócio. Aí vem uma outra estratégia pra lá, e estratégia aparece o tempo todo, né? Aí você vai lá e começa a fazer daquele outro jeito. Aí aparece uma terceira estratégia, agora tem que vir pra cá. E quando você vê, você tá com 800 mil estratégias acontecendo ao mesmo tempo, né, dentro da sua empresa. Todos os seus recursos, dinheiro, tempo, energia, estão difusos nisso aí, ou seja, não tá tendo resultado nenhum em nenhuma delas. Né? Você não tem clareza da tua estratégia, você não tem clareza da tua visão. E o negócio começa a virar um Frankenstein. Deixa eu te falar um negócio. Uma empresa, as pessoas elas compram da empresa, ou deveriam estar comprando da sua empresa, por se identificarem com a sua empresa. Porque se o seu cliente ele vai atrás de você por preço, ele vai embora de você também por causa do preço. Alguém que apresentar um preço mais conveniente para ele, ele vai sair da sua empresa e vai por preço. Beleza? Só que quando ele se identifica com a sua empresa, não é preço, não. Já diria os clientes da Apple. Quem é cliente da Apple, gosta da Apple, além da tecnologia, dos recursos, da funcionalidade, se sentem diferentes. Se sentem exclusivos. Não é qualquer pessoa que pode ter Apple. Não é. E mesmo quem não tem todos os recursos sobrando para comprar a Apple, fazem um sacrifício extremo para se sentir importante, se sentir diferente conforme a identidade da Apple. Do mesmo jeito da Nike, eu falei isso no primeiro dia da jornada, foi no primeiro. A Nike é uma empresa que faz com que os clientes, independente se sejam atletas, se sintam atletas. Você pode ter um corpo, basta você ter um corpo, você é um atleta. Então você tem uma identificação com a empresa. Certo? Então, quando você começa a agir sem ter uma visão clara da sua identidade, o que é a tua empresa, o posicionamento que você quer ter diante dos teus clientes, diante do teu público-alvo. Olha, eu sou uma empresa que faz isso, resolve tal problema, meu tipo de cliente é esse, eu vou atender ele, vamos supor, vou colocar o jeito mais premium, né? O mais top, mais VIP, para ficar claro, que boa parte das pessoas entende. Então, eu sou VIP, eu sou premium, então eu tenho que ter um tipo de atendimento, um tipo de vestuário, um tipo de comunicação visual, né? Não é de qualquer jeito, tem que ter sofisticação. A minha mensagem, a minha linguagem, ela é feita de uma forma. Os canais onde eu divulgo os meus produtos e serviços são diferentes, não são populares, são canais exclusivos, né? A forma de venda é extremamente sofisticada, etc. Então, você tem toda uma estratégia que abarca isso. Só que quando você não tem essa clareza do que você quer construir, do prédio que você quer construir, da empresa que você quer construir, e vai só pelas circunstâncias, mas agora aquela empresa está fazendo daquele jeito, eu vou fazer também. A empresa B está fazendo daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito também. A empresa C está fazendo daquele jeito, eu estou fazendo também. Cada uma tem a sua própria estratégia de acordo com a identidade que elas assumiram. Quando isso acontece, você parece um Frankenstein. A cabeça de um, o braço de outro, a perna de outro. Quando você vê, as pessoas não conseguem se identificar com você porque você não tem identidade. Você errou a estratégia do seu negócio. Elas não conseguem nem saber do que estão comprando. Por que eu compro lá? Porque é o preço, sei lá, é bom, é legal. Nesse dia teve uma promoção. Eles deram um incentivo aqui, fui lá e comprei. Não faz sentido. Então, um dos erros estratégicos comuns é esse. Falta de clareza do que você quer construir. Falta de clareza e viver só pela circunstância. O outro erro estratégico é o extremo oposto. Pessoas, né, empresas que têm já uma identidade extremamente forte, sabe quem são, muitas vezes já estão consolidadas no mercado, as circunstâncias mudam e não adaptam a estratégia. E aí fica assim, mas tem 15 anos que a gente trabalha desse jeito, tem 15 anos de experiência. Não, se você tem uma experiência e pratica ela há 15 anos, é 15 anos com uma experiência. Agora, se nesses 15 anos você teve várias experiências diferentes, então são 15 anos de experiências diferentes. Só que, de forma geral, essas empresas mais inflexíveis, que não adaptam a estratégia conforme a circunstância, têm ali poucas estratégias. Entende? Então, a questão aqui é,
nenhuma identidade, só conforme a circunstância você vai colocando as estratégias o tempo todo, especialmente gente que está começando, faz muito isso, né, e perde a tua identidade, ou empresas que estão ali mais consolidadas que não mudam de jeito nenhum. Gente, pandemia, mais de 50% do tempo das pessoas foi destinado ao celular, aos computadores, aos tablets. Como é que os negócios não migraram para o digital? Como é que não migraram? Teve gente que foi resistente a isso. Não tem lógica um negócio desse. Não teve lógica um negócio desse. Tem que estar. Camila, a competição é gigantesca. Tem que estar. Não existe mais, não vai existir segregação do online com o offline, gente. Não vai existir negócios que... Ah, meu negócio é online, meu negócio é offline. Não, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Você é um negócio que tem o canal online e que tem o canal físico. Você tem os canais. Mas tem que estar. Tem que estar. É a mesma coisa, imagina, as pessoas chegando com o celular. Puxa, eu tô aqui vendo as promoções, tô vendo aqui os produtos, o serviço aqui no meu celular e tal, vou lá na loja. Chega na loja, sabe o que a pessoa faz? Pega o celular, abre o QR Code, vai vendo os preços, vai vendo a realidade aumentada, vai gravando, fazendo filminho pra jogar pra onde? Na internet de novo. É uma sinergia isso. Isso é estratégia. Estratégia, de forma geral, é esse conjunto de ações, né, para você atingir determinado propósito. Não tem gente que fala assim, a estratégia de longo prazo. Não, existe estratégia de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas elas são estratégias, são essas visões mais macros que vão afetar os níveis abaixo. Quando a gente fala de estratégia de empresa, os níveis da empresa é o estratégico, tático e o operacional. Num restaurante, para você entender, o dono do restaurante é o nível estratégico. Cuida de tudo, do marketing, da expansão, do financeiro, ele cuida ali do negócio inteiro. O tático é o gerente. O gerente está ali na área de coordenação, né? E o operacional quem que é? O garçom, os cozinheiros, o caixa, ficam ali na operação, tá? Então a área estratégica ela vai definir, por exemplo, meu restaurante vai ser de determinada forma, então vai ser mais premium. Então meus garçons têm que ter bastante experiência, porque meu cliente tem um grau de exigência altíssimo, não vou ficar aceitando esperar tanto tempo, garçom inexperiente, que não sabe tirar o pedido, que demora, que derruba as coisas, que não sabe, né, tem uma coisa chamada mise en place, sei lá, que você tem que entregar de determinado lado, tem uma ordem dos talheres, é outro nível. Então a sua estratégia vai definir quais são os recursos, os lugares onde você vai colocar esse restaurante, que tipo de comunicação, vai definir todas as coisas. Entende? Então é esse conjunto de ações que vão afetar os níveis abaixo. Aí você consegue imaginar, por exemplo, falta de liderança. Você não assume a sua posição de liderança, outra pessoa assume essa posição de liderança e joga a sua empresa para onde ela quer, do jeito que ela quer, joga o clima organizacional lá para baixo, faz os colaboradores, né, cria aquela revolta interna. Você ou então tem uma estratégia errada, você constrói um negócio, erra na estratégia, ou a questão de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas, gente? Diferente de liderança, gestão de pessoas, vamos supor, eu posso ser uma excelente líder, né, influenciar várias pessoas, uma líder política, uma líder de comportamento, uma líder religiosa, né, trazer um monte de gente para determinado projeto. Mas eu posso não ter a menor ideia de como estruturar, organizar essas pessoas para fazer com que meu projeto dê certo. Essa organização, essa sistematização das pessoas para fazer o meu projeto dar certo, chama-se gestão de pessoas. E aí a gente fala de conjunto de técnicas e comportamentos, habilidades técnicas e comportamentos para lidar com essas pessoas. Como que a gente lida com essas pessoas para elas performarem? Então é basicamente o seguinte, se eu quero um conjunto de pessoas top dentro da minha empresa, porque eu sei que as pessoas tops vão me ajudar a melhorar a minha estratégia, vão me ajudar a executar a estratégia que a gente traçou de uma forma incrível, né? Porque imagina, você tem uma super estratégia, mas o pessoal é ruim na execução. Não adianta, imagina um time de futebol, uma estratégia incrível, o time é meia boca. De que adianta? Não adianta nada. Então, quando você tem pessoas excepcionais, você quer ter essas pessoas excepcionais. Como é que você vai achar essas pessoas? Como é que você vai reconhecer essas pessoas? Você sabe fazer isso? Precisa saber fazer isso. Né? Eu dei ontem uma ferramenta que ensina a fazer isso. Ensinei a fazer um processo seletivo para você aprender a ler as pessoas. Depois que você bota a pessoa dentro da sua empresa, você tem uma coisa que chama-se onboarding.
onboarding dos colaboradores. Como que você faz para colocar ele na empresa e ir treinando essa pessoa, né? Você não delarga as coisas para ela. Ah, será que eu preciso treinar essa pessoa, esse colaborador? Não, ele é bem grandinho, ele vai se virar, né? Claro que não, né, gente? Claro que não. Você precisa treinar os seus colaboradores. E, de forma geral, a tua função é treinar colaboradores e criar multiplicadores. Vocês sabem que eu já, né, tive 46 lojas em 8 estados. Camila, 500 colaboradores. 500 colaboradores, em torno de 500 colaboradores, né? Tinha bastante variação, né? Enfim, mas cerca de 500 colaboradores. Você acha que eu falava com os 500 colaboradores? Eu tinha como monitorar os 500 colaboradores? Claro que não, gente. Eu formei os multiplicadores. Pessoas que eram tão bem treinadas que elas passaram a treinar outras pessoas. É assim que a gente cresce negócio? Claro. Mas como é que eu formo multiplicadores? Gestão de pessoas. Eu tenho critérios para treinamento, critérios para avaliação, trazendo metas, sabendo como monitorar as metas, quais são os indicadores de desempenho, com que frequência eu faço isso, sabendo como dar feedback para essas pessoas. E não só os colaboradores, na época eram franquias. Franqueado também tem que ser avaliado o desempenho dele, ué. Né? Então, tudo isso precisa ser feito. Só que quem tem empresário aí que não tem a menor ideia de como fazer isso. E aqui eu quero trazer para vocês algumas dessas questões. De casos que aconteceram, né? Só para você ter uma ideia, problema de liderança. Eu tinha um cliente que ele tinha lá uma loja e na loja dele tinha uma gerente. E ele se sentia totalmente dependente dessa gerente, a gerente extremamente dominante, assim, tinha uma performance legal, era a primeira loja da vida dele, ele não sabia muito bem como fazer, não conhecia, e essa pessoa que ele contratou já era uma pessoa mais experiente no comércio. E quando ele contratou essa pessoa, ela chegou fazendo e acontecendo, o colaborador tem que ser assim, a gente vai atender os clientes assim e tudo mais. A pessoa assumiu a liderança. E aí aconteceu de começar a ter uns problemas, algumas reclamações de clientes, algumas reclamações de outros colaboradores, não estavam muito gostando. E quando você tem uma gerente entre você e o colaborador, fica mais difícil de você ouvir algumas coisas, de você ouvir alguns feedbacks. Mas aí começou a chegar uns feedbacks de colaborador para ele. E ele virava assim, poxa, eu tenho tanto medo de mandar ela embora, tenho tanto medo de mandar essa pessoa embora, porque se eu mandar ela embora, vai cair, ela que segura a loja. Ela que segura a loja, vai acabar tudo isso aqui, né? E eu virei pra essa pessoa e falei assim, manda embora. Manda embora. Maçã podre tem que mandar embora, porque senão vai contaminar tudo. Manda embora. E ele pegou, isso lá, tem anos isso aí. E ele ficou assim, não sei, até que mandou embora. Teve coragem e mandou embora. Tinha um medão de mandar embora, porque ele não sabia de toda a operação, tinha se tornado dependente dela, não tinha peito pra ir lá peitar e falar não é pra ser feito assim, é pra ser feito dessa e dessa forma. Não assumia a posição de líder dele. Quando mandou embora, precisou assumir a posição, não precisou? Resultado. O clima da empresa melhorou grandemente, porque essa pessoa oprimia os colaboradores, ela oprimia, deixava um clima lamacento, horrível, e você e eu sabemos que quando o clima é pesado, né, você se sente meio perseguido, oprimido e tal, você não performa bem. Como é que eu posso exigir do meu colaborador que ele performe bem num lugar que ele não quer estar, ele tá ali porque ele tá precisando trabalhar e não vê outra saída? Quando ela saiu e o clima desanuviou, o pessoal começou a trabalhar felizão, porque o problema não era o emprego, o problema não era a loja, o problema era a pessoa. Eles não queriam ser demitido do emprego, eles queriam ser demitido da pessoa, mas a pessoa foi demitida, o dono assumiu a postura dele que ele deveria ter assumido há algum tempo. E quando ele fez isso, o clima melhorou, a galera começou a performar, a loja começou a aumentar o faturamento. Sem a gerente que ele considerava imprescindível para o negócio dele. Gente, essa situação, já dando alguns spoilers para você, indica insegurança do gestor, né? Insegurança, um indicador de baixa autoestima, né? Não se sentir capaz de ir lá e tocar o negócio, tornando funcionários, às vezes sócios, eles se colocam na posição de dependência dessas pessoas. Então, quando isso acontece, quando você não se coloca na sua posição de líder, tem uma pessoa dentro da sua empresa, liderando a sua empresa para baixo, para onde ela acha que deve ir. Agora, deixa eu te perguntar,
Qual o compromisso das pessoas que trabalham com você caso você venha falir? Elas não vão ter as responsabilidades que você tem. Elas não vão sofrer as consequências que você sofre. Qual é esse compromisso? Se você não assumir a liderança, alguém vai assumir e vai liderar a sua empresa para onde ela acha que deve. Você consegue entender isso? Eu vou te falar também de um exemplo de quando eu não queria assumir minha liderança igualmente. E aí eu decidi assumir. Eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim e aí começou a ter vários problemas pessoais. Ela começou a ter vários problemas pessoais, essa pessoa. E aí começou a performar muito mal. E a empresa era enxuta. Geralmente eu pego empresas, né, no início com bastante enxuta. E aí ela começou a performar mal, só que como não tinha muitos colaboradores, eu precisava que essa pessoa performasse. Eu não conseguia naquele momento substituir de forma tão rápida, porque era um trabalho de complexidade. Então eu precisava que ela permanecesse com performance. E eu comecei a ver que não eram só os problemas pessoais. Estavam tendo desafios que essa pessoa não queria enfrentar. E ela começou a jogar a responsabilidade, a culpa da baixa performance dela em problemas pessoais. Começou a dar desculpa. E eu consegui notar isso. No início, eu comecei a botar panos quentes, falar, não, compreendo, a gente vai trabalhar isso junto, vamos passar por esse desafio juntos, a gente vai segurando a barra aqui, enquanto você se arruma e tudo mais. Resultado, essa pessoa não arrumou a situação dela, não quis arrumar a situação dela, começou a fazer umas coisas bastante estranhas na empresa e começou a influenciar os outros colaboradores para assumirem o mesmo comportamento, entre aspas, rebelde. De baixa performance, de, não, tô com um problema. Aí acendeu minha luz, falei, Camila, né? Besta, tá doida? O que eu fiz? Falei assim, é o seguinte. Aí eu adotei minha estratégia de como dar feedbacks. Para dar feedbacks, existem diversas formas de você dar feedbacks para colaboradores. Cada circunstância, ela exige um tipo de estratégia, tá? E aí eu comecei a dar feedbacks para essa pessoa. E eu sabia que ia tocar nela. E dei. Falei, tal situação com tal problema. E digo mais, se isso não for resolvido, isso aqui fecha e não tem mais empresa. E eu comecei a dar o feedback. Sei que essa pessoa, ela precisava tomar uma postura. Que eu falei assim, ou ela muda ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E foi. Ela despertou. A pessoa despertou, virou a chave dela. E hoje é uma pessoa que permanece, né, que depois tem acontecido aí, as empresas têm crescido e hoje me agradece por esse despertamento. E quando eu trouxe ela, porque é o seguinte, você é um líder, mas você também tem outras lideranças dentro da sua empresa. E o ideal é que você traga essa liderança para perto de você, para compor com você no time, para vocês, né, jogarem o mesmo jogo, com a mesma estratégia, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. Então eu trouxe essa pessoa para perto de mim e ela hoje é grata, até hoje é grata por ter tido esse despertamento e esse crescimento. Mas isso só aconteceu, a empresa só conseguiu chegar nesse ponto porque eu decidi ir lá e tomar minha posição de liderança. Porque senão ela estava liderando. E com você na sua empresa, será que não tem alguém que está liderando a sua empresa para o buraco, com a sua permissão, pela sua omissão, pela sua permissão? Será? Como é que tá aí? Todos os seus colaboradores performam bem conforme aquilo que você quer? Outra coisa, em relação à estratégia. A questão da estratégia, ela é extremamente importante, né? Assim, teve um caso de Quando você vai criar uma empresa, você vai construir qualquer tipo de negócio, você faz isso baseado num público, num estilo de público, né? A menos que você seja, sei lá, Coca-Cola, que atende meio mundo, né? Todos os tipos de perfis, idades, classes sociais, etc. De forma geral, a gente tem um traço mais específico. Nós temos ali os nossos, né, a nossa persona, o nosso avatar, o nosso público-alvo ideal. O que acontece? Teve uma pessoa que foi fazer um lançamento de um curso de vendas. E quando ele foi fazer esse lançamento, o ticket, ou seja, o preço de venda do lançamento dele, era relativamente alto para cursos, infoprodutos. Era em torno de R$3.000. Quando ele foi fazer esse lançamento, todo o discurso de vendas dele atraiu um outro tipo de público. Eram vendedoras de marcas de empresas de marketing multinível.
ou de mononível, né? Mas eram empresas dessas vendas, né? De revendedoras e tudo mais. E começou a atrair esse público. Só que o que ele vendia, o valor do curso dele era de R$ 3.000. R$ 3.000. E boa parte dessas revendedoras, sei lá, Rinodê, Natura, O Boticário, Junesse, muitas dessas pessoas que vendem para, na verdade, se tornam vendedoras para consumo próprio, vendem ali para subsistência ou como renda complementar. Não são muitas pessoas que fazem realmente disso um business. Não é todo mundo. A grande maioria não, tá? E aí imagina, ele vai lá, vai fazer o lançamento do produto dele e quando ele faz o discurso dele, ele faz toda a estratégia dele, ele começa a atrair esse tipo de público. E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer o lançamento dele, ele foi fazer a venda, ele praticamente só pagou o custo do investimento dele. Porque de todo o público-alvo que ele atraiu, de toda a estratégia dele, de canal, de discurso, de mensagem, ele conseguiu atrair essas pessoas. Quantas dessas pessoas, dessas vendedoras ou vendedores, de fato compraram esse curso? Muito pouca. E foi um investimento, foi um lançamento lindo. O cara fez assim uma coisa extraordinária, com uma produção incrível, com muito dinheiro em tráfego. O tráfego são os anúncios patrocinados. Muito dinheiro, e ficou muito bem feito mesmo. Mas uma estratégia errada. Uma estratégia de comunicação, de fala, de mensagem errada, que atraiu o público errado. Resultado dele, quase tomou um prejuízo, ficou ali no 0-0, no pau a pau, né? Então, depois de todo esse trabalho, que uma estratégia de lançamento demora aí algum tempo, e depois você também tem que fazer a entrega desse produto, ele conseguiu basicamente pagar aquilo que ele investiu. De que adianta? De que adianta? O que você poderia fazer com um ajuste de estratégia? Se o meu público-alvo, de fato, são essas pessoas, será que eu não tenho que vender um produto talvez mais enxuto, com um ticket menor, com preço menor, e aí eu vendo em escala, vendo em muitos valores, e aí eu ganho dinheiro com isso? Ou será que eu não tenho que mudar todo o meu discurso para, de fato, atender o público que está disposto a pagar R$ 3.000, os vendedores mais premium, né? Os vendedores que vão ali pagar R$ 3.000? Isso é erro estratégico. Isso é um erro estratégico. Outra coisa, durante a pandemia, uma sacada que eu vi de algumas empresas, que eu tive também o privilégio de poder participar, foram ajustes, né? Por exemplo, empresas que tinham lojas, elas começaram a adotar justamente essa estratégia de venda porta a porta, né? Começaram a pegar os seus produtos e pulverizaram, ao invés de ter vários pontos de venda em lojas físicas que tem custo com aluguel, condomínio, água, luz, etc., pulverizou com vários vendedores e vendedoras de rua com seus catálogos vendendo produto. Então, de fato, o ticket é menor, mas numa escala muito maior. Isso é um entendimento, uma forma de você fazer um ajuste estratégico. Lembra que eu falei que um dos maiores erros estratégicos é você só ir conforme a circunstância e acabar criando um Frankenstein, né? Que não muda nunca, que não tem nenhuma identidade, ninguém vai comprar com você porque não se identifica com você, ou aqueles que falam, nós somos uma empresa clássica, temos a nossa identidade, fazemos isso há 15 anos e não vamos mudar. Não existe isso. Não existe isso. E eu tive a oportunidade de participar de uma empresa que fez justamente isso. Começaram a colocar vendedoras de rua pulverizando e a proporção de vendas dessas vendedoras de rua foi lá pra cima e a venda de loja ficou relativamente, né, gente, numa composição total. Por exemplo, vendia 1 milhão, sei lá, 800 mil ficou lá com as vendedoras de rua, 200 mil com as lojas de rua, quando a proporção anterior era muito diferente, antes da pandemia. Então isso é uma aplicação estratégica correta. Isso é uma aplicação da estratégia de forma correta. O que acontece com os empresários? Não mudam. Erram a estratégia. É mais ou menos o seguinte, você vai querer escalar o Everest. Se você vai querer escalar o Everest, você vai precisar de um determinado tipo de treinamento, de um determinado tipo de guia, de equipamento, de comida. Se você errar na tua estratégia, levar o sapato errado, pode comprometer a estratégia toda, o resultado completo. Entende? Então a estratégia é essa visão de onde eu quero chegar e quais são os recursos que eu preciso para chegar até lá. Tá joia? Então esse é o segundo exemplo de ajuste de estratégia e de gestão de pessoas. Gente, o exemplo mais emblemático que eu tive na minha vida de gestão de pessoas foi quando eu fui fazer uma seleção para uma pessoa para dentro de uma das minhas empresas. E aí, para dentro dessa seleção, a gente abriu a vaga. Como que é o processo seletivo tradicional, né?
Comunica a vaga. Estamos contratando tal cargo. Mande o seu currículo. A pessoa manda o currículo, você analisa o currículo, faz a entrevista, gostou da pessoa, bota pra dentro, certo? Boa parte das empresas faz isso. Que desastre, gente. Que desastre. Meu Deus do céu, por que as pessoas ainda fazem isso? Tá errado. Tá errado. E eu vou te mostrar por que tá errado. Você talvez já tenha passado por essa experiência. Eu fui fazer a contratação para de uma pessoa, para um cargo operacional, que tinha uma certa liderança. Lá também há anos atrás. E aí, abrimos a vaga, estamos contratando, recebemos os currículos e recebi um currículo muito bom. Mas muito bom mesmo. E olhando o currículo, caramba, quantas capacitações, quantos lugares a pessoa passou. E uma das coisas que eu analiso em currículo é o tempo de permanência dos colaboradores, da pessoa em determinado cargo, né, em determinada empresa. Se ela permaneceu muito tempo, se ela permaneceu pouco tempo. E existia ali pouco tempo em cada empresa. Isso me chamou a atenção. E aí, analisando aquele currículo ali, a gente foi fazer entrevista, profissional excepcional. Excepcional. Oi, Léo. E aí, vendo aquele currículo excepcional, e a gente olhou e falou assim, gente, a gente não vai pagar o equivalente que essa profissional de acordo com o currículo dela merece. Por que ela está se candidatando para essa vaga? Por que ela não está empregada? Um currículo tão bom, por que não está empregado? Por que não está? Beleza, decidimos contratar. Para quê? Nós entendemos por que ela não estava empregada, mas nós a empregamos. A gente colocou essa pessoa dentro da empresa, a nossa empresa, eu sempre me orgulhei, eu falava que a gente era a Google. Né? A Google numa empresa muito menor. Mas por quê? Porque a gente conseguiu criar um clima dentro da empresa, um clima dentro da organização, que as pessoas amavam trabalhar lá. Amavam. A gente era uma família. Uma família, e tem muitas pessoas que estão lá até hoje se tornaram sócias da empresa, só pra você ter uma ideia. As pessoas amavam estar lá, a gente era muito unido, tinha um problema, a gente se divertia pra caramba resolvendo os problemas, os desafios, tinha ideias engraçadas. A gente, todo mês eu fazia uma festa de reunião geral pra todo mundo, aí aproveitava e emendava numa festa, aí a gente inventou de fazer festa temática, todo mês tinha uma festa temática, festa de pirata, festa de não sei das quantas, festa mexicana, festa japonesa, festa de todo jeito. E era muito divertido. E a gente com esse clima, todo mundo junto, vamos crescer juntos, e a empresa crescendo, chega essa pessoa dentro da empresa e começa a causar uma confusão. Umas fofocas, uns atritos, uns conflitos, umas rixas. E você sabe, tanto quanto eu, como é desafiador você chegar num ponto que a empresa se torna uma família. Porque isso depende de tempo, intencionalidade em criar relacionamentos, você não ser omisso com os erros das pessoas, as pessoas precisam te respeitar, porque não adianta ser amiguinho de todos os colaboradores se eles não performarem, né? Então eles precisam ter performance também, você assegurar esse respeito, essa performance. E ainda depois disso tudo, você ajudar as pessoas a crescerem tanto, elas te seguem, não porque você tem relacionamento com elas e elas gostam de você, não porque você tem resultados e elas quer ter os resultados como você, mas quando elas estão perto de você, elas crescem. Nós proporcionamos, nós conseguimos criar um sistema de que as pessoas cresciam profissionalmente e tudo mais. Isso demanda tempo. Demanda energia, demanda esforço, demanda muito investimento. E aí chega uma pessoa e começa a ser a maçã podre. Por causa de um erro, de um processo seletivo. E quando se quebra uma confiança de algo que você está construindo, é um desafio restaurar. Graças a Deus a gente tinha crédito, né? Tinha crédito com as pessoas. Crédito emocional, crédito de relacionamento. Mas estava ali um débito gerado por causa de uma colaboradora ruim. Que quando a gente vai descobrir, já passou um tempo, a pessoa ela já fez o estrago. Então, qual é o problema de gestão de pessoas? Você não saber fazer um processo seletivo correto. Não saber identificar se aquele perfil que você precisa, durante o teu processo seletivo, você precisa saber identificar esse perfil. Precisa saber. Ele é 100%? Claro que não. Mas na medida que você avança nos estudos de comportamento humano, de gestão de pessoas, você vai se tornando cada vez melhor e esses erros vão se tornando cada vez menores ou menos impactantes. Você vai se tornando melhor na questão de gestão de pessoas. Ou então, um outro exemplo, finalizando essa história, eu tive que mandar embora, claro, né? Mas também um outro exemplo, você pode ser um excelente líder e um péssimo gestor de pessoas. Como num outro caso de uma pessoa que eu conheci também, empresário,
uma liderança incrível, extraordinária, fantástica. Só que não sabia nada de gestão de pessoas. E era um líder que chegava naquele âmbito do relacionamento, sabia se relacionar com as pessoas, tinha resultados incríveis, as pessoas gostavam de estar perto dele, né, desse empresário. Só que ele, por não entender nada de gestão de pessoas, era um pai para os colaboradores. Era um pai para os colaboradores, era aquele que pedia coisas e as pessoas não faziam, ele ia lá e fazia também. E as pessoas não performavam, não traçava metas claras, não tinha indicadores de desempenho, não sabia dizer se a pessoa estava performando ou não. E acabava que as coisas na empresa aconteciam porque ele fazia, porque ele era muito bom, muito rápido e tinha que fazer, e a empresa ainda era pequena, o que permitia que ele fizesse aquilo. Mas uma empresa assim não é escalável. Como é que a empresa vai crescer se você está fazendo tudo e o seu colaborador não está fazendo o que está sendo pago para fazer? E por que é que esse colaborador ele vai investir em capacitação, em treinamento, em dar o melhor dele, se ele está sendo pago, mas não está precisando fazer porque tem alguém fazendo por ele? Entende? Só que se você não tiver clareza disso, se você não tiver clareza que você precisa ter as pessoas certas, e depois que você pegou as pessoas certas dentro da sua empresa, você vai botar ela no lugar certo, onde ela vai ter a melhor performance dela, conforme todas as competências dela. E aí ela tá no lugar certo, você precisa sim estabelecer algumas metas para ela precisa de metas, e você precisa acompanhar, fazer follow-up, ver se tá tudo certo, se tá acontecendo essas metas. Se não tá acontecendo, quais são as medidas corretivas para isso? Se é treinamento, se é motivação, se é treinamento técnico, se é treinamento emocional, de competências emocionais, né? Fazer isso e fazer com que essas pessoas cresçam, porque na medida que elas crescem, elas vão produzir mais, a sua empresa cresce, por conseguinte. Isso é a consequência. Só que você precisa entender de gestão de pessoas para poder fazer tudo isso. Senão, como é que você vai fazer isso? E o momento de demitir e como demitir. Como dar feedbacks produtivos, como criar esse clima da empresa. Então não é receita de bolo, não é botar uma mesa de ping-pong dentro da empresa e achar que vai melhorar o clima da empresa. Não se trata disso. Se trata de você lidar com pessoas. Entende? É isso, galerinha. Vocês têm alguma dúvida em relação às empresas de vocês, que vocês gostariam de compartilhar, que vocês gostariam, né, de trazer aí, que a gente também responde pra vocês? Eu amo. Até dar uma olhada aqui. Verdade. Gente aqui dizendo que não quer ser CLT nem se pagando $1 milhão. Show. Marcelo, obrigada pelo incentivo. É isso, galerinha. Gente, isso aqui é o nosso último encontro da nossa jornada da liderança empresarial. É um conteúdo, isso aqui é 1% daquilo que você precisa, né? Você precisa ter de conhecimento para levar teu negócio para o próximo nível, para você ter uma empresa que realmente multiplique resultados, para você sair da operação, daquela corrida de ratos, né? Naquela roda de ratos que você corre, não sai do lugar. Beleza? É um pedacinho muito pequeno para uma coisa muito maior que eu criei, né? Criei baseado em tudo isso, todos esses anos de experiência, de muito estudo técnico, muita aplicação prática também, muitos erros, muitos acertos, muito investimento de dinheiro, de tempo, de energia, de sangue, suor e lágrimas, em que eu desenvolvi o método CEO, tá? O método CEO é um treinamento mapeado em 12 módulos com aulas para vocês aprenderem como ser CEO do negócio de vocês, fazer essa gestão estratégica para multiplicar os resultados da sua empresa, especialmente por meio das pessoas. Então, se você quiser saber um pouco mais, a gente tá com o carrinho aberto. Ele vai fechar muito em breve, nos próximos dias aí ele já tá fechando. Gente, o que eu já investi são mais de centenas de milhares de reais aí nas minhas capacitações. Não vou nem falar quanto que eu já investi em negócio, já ganhei, já perdi, já ganhei, já perdi, já ganhei, de todos os jeitos, né, para condensar isso em um sistema que realmente faça sentido. E se você tiver interesse, acessa o link na bio agora. Quem tiver interesse e adquirir, fazer um investimento nesse curso, você vai ganhar 1 hora de mentoria do seu negócio comigo, mais 4 encontros mastermind com outros empresários pra gente falar do seu negócio. Todo mundo, imagina uma mente mestra resolvendo, ajudando a resolver os problemas do seu negócio dentro dessa comunidade. Tá joia? Eu aguardo você para participar já da nossa primeira aula, da aula inaugural, que já vai ser na próxima semana. Então não perde a oportunidade, tá bom? E é isso aí. Espero vocês. Muito obrigada. Grande beijo e fui!